No episódio 3 da primeira temporada de The Last of Us, intitulado Long Long Time, somos apresentados a uma dupla de personagens chamados Bill e Frank. Em meio à jornada de Joel e Ellie, que seguem a estrada para com a busca pelo grupo dos vagalumes, que estão procurando a cura para o fungo que afetou a humanidade chamado Cordyceps, do qual a imunidade de Ellie pode ser a chave para fazer o mundo voltar a ser o que era, o capítulo volta no tempo para mostrar a história do amigo que Joel procura ajuda para facilitar a sua nova trajetória. E o que poderia ser mais um episódio de um homem desconfiando de outros, lutando, sobrevivendo, toma uma diretriz surpreendente ao retratar uma história de amor. O episódio em si é dirigido por Peter Hoare, mesmo diretor do último episódio da primeira temporada de Umbrella Academy e do último da segunda temporada de Demolidor. Mas melhor do que isso, é escrito por Craig Mazin, o autor e criador da série Chernobyl, e por Neil Druckmann, autor e criador dos dois jogos intitulados The Last of Us. O título é uma homenagem para a música que Bill toca, levando ao beijo com Frank, e depois realmente pode ser escutada ao final quando Ellie coloca a fita na rádio. A música é da Linda Ronstadt, que fala sobre um amor não correspondido, uma pessoa que entregou tudo de si para tornar a outra sua, e não conseguiu. O tempo passou, mas o sentimento não. Um amor que vai durar um longo período, ainda que a pessoa amada nunca tenha demonstrado reciprocidade. A letra, em certo momento, diz: "Não posso dizer que me machucou, já que nunca deixou eu me aproximar." E o grande tema do episódio está centrado nisso: quebrar um escudo e deixar um sentimento se aflorar, um sentimento forte, talvez maligno, mas fundamental para viver em um mundo já perdido. Bom, no começo, após perderem Tess, a dupla protagonista debate o que aconteceu na Terra, como o vírus se espalhou e o que as pessoas poderiam estar passando para chegar naquele estado. Joel explica como o governo estava tirando as pessoas de suas casas, levando elas para um lugar seguro, mas que, caso estivesse lotado, tais seres humanos seriam descartados. Vemos uma roupa colorida, mas estragada pelo tempo, e numa transição fluida, tal qual dolorida, vemos uma mãe e seu bebê com tais roupas, deixando a nós tomar o baque do que ocorreu. Bill é apresentado. Quando o governo entra na sua casa, ele se esconde no bunker, não é encontrado e não é levado, o que esclarece que caso ele tivesse sido visto, não teria durado muito. Sua jornada, após o vazio que se instaura naquela região, é divertido de acompanhar. Percebemos o quão inteligente e preparado ele é, pegando o barco do vizinho, usando para ir no mercado pegar tudo o que precisa, criando uma cerca ao redor de sua moradia em prol de encontrar paz num mundo já perdido. O personagem, vale dizer, se mostra um estereótipo daqueles patriotas totalmente afetados pelas inúmeras guerras do país, acreditando em qualquer teoria da conspiração, podendo ser algo positivo para sobreviver num mundo pós-apocalíptico, mas também perigoso pela forma que pensa sobre as coisas. É então que temos uma infiltração na sua região. Um homem é pego pela armadilha que Bill criou. Contudo, ao demonstrar humor e falta de preparo com a situação que se viu, Frank ganha uma pitada de confiança. Bill o tira dali, dá novas roupas e prepara uma refeição. Ambos se encontram muito distantes neste momento, mostrando a falta de confiança do homem que está com uma arma presa na perna com o receio de algo se virar contra ele. Frank, no entanto, desfruta da comida. Independente de ser pela fome ou a qualidade, o personagem degusta de cada pedaço, como se pudesse ser o seu último ou pela simples parte de poder estar sem comer algo assim desde que o mundo quebrou por uma doença. Este mesmo que entende o que deve ser aproveitado na nova vida, sabendo que as pequenas coisas precisam ser exaltadas. Vê no piano um reencontro com a música, com a beleza de uma sonoridade preciosa. Infelizmente, ele não canta ou toca tão bem. Felizmente, Bill o faz. E ao realizar uma performance tão delicada, cantando uma letra que fala sobre uma paixão não correspondida, onde a amada se foi e deve estar com outro cara agora,
fortes sentimentos são postos ali. Bill está exposto. Frank procura reconfortar. Entretanto, a resposta que recebe é inesperada, por supor o talvez óbvio. E uma conexão surge através disso, já que Bill nunca pôde se abrir, sentir aquilo que gostaria, talvez o levando a se manter tão distante da realidade. Frank já o fez. Frank entende aquele sentimento e por isso dá o primeiro passo. Avança em busca de despertar uma planta que está murcha há muito tempo, seja pelo preconceito do mundo, levando a reprimir aquilo, ou pelas poucas vezes que foi regada, nunca tendo a chance de crescer. Bill não está mais amarrado pelas ideias de seu país. Bill não está mais cercado de pessoas que poderiam julgá-lo. Bill está com um homem que o aceita, o compreende e quer compartilhar a beleza de deixar uma planta florescer, de libertar uma borboleta enclausurada para voar. O que o faz responder aquilo com receio, com timidez, mas também com vontade de tentar, já que nada mais tem a temer. Ele sente o frio na barriga em um momento onde seu corpo estava praticamente morto. Ele encontrou sentido para existir. Ambos encontraram. Um ponto a ser destacado no episódio como um todo é exatamente a delicadeza e o carinho com que o relacionamento do casal é tratado. Bill veste roupas mais simples. A energia transmitida em suas cenas solitárias é de uma coloração muito simplória, quase vazia, sem graça. A chegada de Frank, que usa roupas mais coloridas, tendo o vermelho como principal, que é uma cor associada ao calor e ao amor, traz essa vivacidade, essa saturação ao ambiente. Note como o sol entra mais pela janela quando eles se beijam, quando se descobrem fisicamente, quando plantam morango juntos, fazendo outra vida nascer a partir do relacionamento que cultivaram e degustando disso. O sol tem essa essência da vida, da luz por trás da escuridão, de ser a chegada de um novo dia após uma noite tempestuosa. Literalmente é a estrela que recarrega e dá poderes ao Superman. Ou seja, uma casa que antes era fria, preenchida por uma única vida, ganha estofo com a chegada de mais uma pessoa que deixou a janela abrir, levando ao sol entrar e aquecer quem estivesse nela. A câmera, muito delicadamente, não foca no que os personagens fazem, mas no que sentem, nos olhares, na intimidade, na parte que importa para um relacionamento florescer, onde, independente dos medos, a segurança é pontuada. A ideia de agradar é maior do que ser agradado. E quando chegam em seu momento final, se despedem com orgulho, com vestimentas formais, de funeral por um ponto de vista, já que ambos tomarão comprimidos para falecer, mas também de casamento, por estarem brindando o amor que tiveram, que valeu cada segundo e que não deveria ser deixado apenas na memória daquele que seguisse pelos próximos dias, porque a verdade é que ele não conseguiria viver sem aquela única pessoa que o fez despertar, sentir algo novamente, acordar com a vontade de viver. Bill preferia morrer ao lado de Frank, deixando uma carta para um provável Joel que pudesse retornar e esclarecendo que a porta não deveria ser aberta. Felizmente, ela não é. Nem eu e nem o Joel precisa ver como eles estão, porque o que importa não é o estado de agora, mas o que eles representaram, o que eles viveram e o que eles tiveram. A última cena que vemos é a janela aberta, remetendo ao menu do primeiro jogo, que traz uma janela fechada, já que naquele mundo, Frank morreu e Bill seguiu sua vida, indicando um amor que pode não ter sido vivido, diferente daqui, onde se permitiu a janela ser aberta para o florescer de um amor que merecia ser cultivado. E naquele momento, a partir daquela janela aberta, é visto um automóvel indo embora com dois personagens que até então não se bicavam. Quase era possível sentir uma repulsa de cada um pelo outro, mas que encontraram a dor em comum pela morte da Tess. Encontraram objetos que serviriam para continuarem seguindo, e ao colocarem uma fita na rádio da caminhonete, chegaram em uma sintonia desproporcional,
de quem queria ouvir uma música e de quem encontrou uma boa nostalgia com algo que já ouviu, degustou, mas que não fazia há um bom tempo. Tal qual Frank trouxe música para a casa de Bill ao tocar o piano, reacendendo algo perdido ou esquecido, Ellie traz música para a jornada de Joel ao colocar a fita no lugar que ela merece, fazendo o homem voltar a sorrir, como não havia feito desde o começo do episódio, levando-o a destrancar a fechadura de seu coração para aquela garotinha que não era apenas um objeto, uma provável salvação para o mundo, mas também uma pessoa que poderia reconstruir um homem quebrado, relembrando o sentido de estar vivo e poder viver. O relacionamento de Bill e Frank, ainda que possa soar um filler para a temporada, serve para relembrar o espectador de que mesmo num planeta caindo aos pedaços, devemos buscar o sentido para ainda estarmos vivos, encontrando alguém para compartilhar nossa querida existência, desfrutando da companhia, do laço que nos fortalecerá e deixará o futuro mais atrativo. Um amor que pode ser romântico, pode ser parental e pode ser amigável também. Um sentimento que nos faça sentir qualquer coisa, do que apenas temer a vida para com o desconhecido. Ellie e Joel vão encontrar isso um no outro, virando a peça que faltava, se complementando em meio ao que os despedaçou. Bill era o homem amargurado, que não via esperança e desconfiava até daqueles que se mostravam boas pessoas. Frank é aquela pessoa mais otimista, que não vê sentido em se manter distante do mundo, procurando mais relações para compartilhar experiências, desfrutando do que é belo, se divertindo. Frank abre os olhos de Bill para o mundo e torna esse lugar tão chato, agradável. Como seria viver nesse mundo sem aquele que te fez gostar de respirar? Não tem como. Não tem sentido em continuar sem essa pessoa. Isso é o que leva a Bill se juntar ao Frank na hora de tomar algo que derrubaria um cavalo. Isso é o que leva a Joel matar todas aquelas pessoas que estavam dispostas a correr o risco de tirar a vida de Ellie. O episódio retrata esse amor. A música tocada enfatiza esse amor que não queremos que se vá. E a carta deixada por Bill, ainda que falando sobre a Tess, relaciona ele ao nosso protagonista e passa uma clara mensagem do tipo de homem que são e de como o sentimento que eles têm não deve sofrer risco, porque se sofrer, pode apostar que eles vão fazer de tudo para que a ameaça seja aniquilada. Vale destacar a precisão do episódio em mostrar a jornada do Joel à procura do Bill, para fazer uma ótima transição ao passado, mostrando ao espectador quem é o Bill, quando conheceu Joel, como Joel salvou sua vida ao explicar que as grades necessitavam de reforço estrutural, reforço este que salva a pele do casal quando um grupo tenta invadir, para então, ao final, Bill salvar Joel com todos os suprimentos que carecia para seguir o percurso. Long Long Time é um capítulo sobre a relevância das relações e do amor, sobre ainda ter compaixão, mesmo nos lugares mais desolados, quando a sociedade encontra seu declínio e você não tem mais nada a perder. O amor ainda é o que vai te fazer continuar lutando. Pensar que Frank para de querer viver quando não consegue mais retratar Bill em sua arte, pois sua doença o impede de fazer o que gostava, tendo como tema quem amava, não é muito diferente da relevância que o violão terá para a Ellie a partir do Joel. Os criadores da série, Neil e Craig, falaram sobre a importância do terceiro episódio da série e seu peso na jornada de Joel e Ellie. Para os que jogaram o game, tudo o que mostramos é novidade. A história de Bill e Frank e a carta que Bill deixa para Joel é um grande motivo pelo qual Joel decide continuar em sua jornada com Ellie. O romance dos dois acaba sendo a chave da série toda. Acredito que, em uma série assim, onde o mundo ao redor dos personagens está sempre os pressionando, há uma tendência de que os finais tendem a ser trágicos, violentos e repentinos. Foi importante mostrar que um relacionamento poderia durar nesse mundo e chegar ao fim
de uma forma natural, porque a morte é algo muito natural de se acontecer. Mazin disse que Murray Bartlett levou os produtores às lágrimas em sua atuação por interpretar Frank. Já Nick Offerman não foi a primeira opção. Contudo, o fato de ser a primeira vez que interpretaria o papel de um homem gay ajudou fortemente para que transmitisse o sentimento daquele homem retraído, que não sabe muito bem o que sentir e está nervoso com o desenrolar daquela relação. A escalação de última hora do intérprete de Bill, somada às restrições da Covid-19, fez com que os dois atores, que nunca se conheciam, não tivessem a oportunidade de criar um relacionamento antes das filmagens, o que deu o pontapé certeiro para ambos transmitirem uma incoerência sentimental no início, e conforme o tempo passava, maior o carinho e a conexão, que ficava visível. Obviamente, por ambos arrebentarem na atuação também, digno de Emmy. A HBO fez questão de construir a cidade que o casal se encontra totalmente do zero. Casas, jardins, cercas e até postes foram colocados pelo departamento de arte. Não havia telhados em nenhum dos prédios, então o departamento de efeitos visuais teve que adicionar todos eles em cada tomada. E também tiveram que degradar as bordas das estradas porque elas ficariam cobertas de ervas daninhas e rachaduras nas calçadas. A maioria dos interiores foi filmada em um estúdio de som, mas para a maior sequência de ação do episódio, o diretor teve a belíssima complicada ideia de fazer a sala de frente da casa do Bill estar no local e também nos fundos do palco, para que então pudesse entrar em uma tomada de dentro para fora e voltar para dentro novamente, mantendo a sequência o mais realista possível. Para isso, ele iluminou toda a cena apenas com as bolas de fogo das armadilhas de Bill e relâmpagos ocasionais, do qual Nick se impressionou com a quantidade de propano que tinham e se questionou de onde tiravam tanto gás. Bom, essa parte no final foi para trazer mais curiosidades bacanas mesmo, demonstrando todo o carinho por trás desse episódio lindo e emocionante. Fácil, um dos melhores que já vi, seja pela surpresa de mudar o que estava nos jogos ou pela excelente condução de contar uma história de amor em basicamente 1 hora, levando ao espectador a se envolver, se apaixonar, sentir e entender a forte mensagem por trás de tudo aquilo. A ideia de quebrar a visão pessimista dos jogos é ótima, já que o que mais vemos por lá são pessoas ruins, um mundo onde tudo dá errado. E aqui existe o diferencial de sabermos que houve um final feliz. Existe esperança. É possível dar certo para algumas pessoas. Se isso vai acontecer com Joey e Ellie, são outros 500. Mas o simples fato dessa relação existir da forma que existe aqui, onde a morte vem de modo natural, é o que alimenta nossas expectativas do futuro ser positivo para os nossos protagonistas. Muitas pessoas enxergaram isso como uma perda de tempo, como algo desnecessário, que quis trazer uma ideologia e empurrar goela abaixo. A fúria de certas pessoas foi tanta que quando o episódio saiu, ele debutava com uma nota de 9,7 no IMDb, mas atualmente, graças a um bombardeio sofrido de críticas, no momento que este vídeo sai, se encontra com a nota de 8,1. Ou seja, nem sempre o IMDb será parâmetro para a nota e o nível da qualidade de certos episódios. Felizmente, o Emmy reconheceu o episódio, indicando-o ao prêmio de melhor roteiro, melhor direção, melhor composição musical, melhor maquiagem, melhor penteado e melhor ator para Murray e Nick, do qual Nick Offerman venceu. É claro que eu discordo fortemente das críticas feitas. O episódio em si é necessário, importante e fundamental por tantos motivos que destaquei ao longo do vídeo. É lindo, reflete em um modo de ver a vida e de consolar os mais pessimistas. Sem contar, trazer a história de um casal gay de meia idade que estão em mundos, com visões totalmente divergentes do que acostumamos a ver em obras audiovisuais, é original. E é por mais episódios desse tipo, com esse nível de qualidade, que eu espero ver na televisão e reencontrar nas próximas temporadas de The Last of Us.